Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 4 a 6. O capítulo 4 conclui o chamado arrependimento iniciado no capítulo 3. O início desse capítulo novamente convoca o povo a se arrepender. Se houver uma mudança real, se o povo se abster das abominações, retirar os seus ídolos e se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo que servirá ao Senhor, o Senhor os receberá. Se esse povo circuncidar o coração, for purificado no coração, o Senhor está pronto a perdoá-los. Porém, em seguida, vem a certeza do juízo de Deus. O Senhor anuncia a Judá que a destruição, o mal, vem do norte. Esta nação é como um leão que subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações que já partiu e está vindo em direção a Judá. Por isso, Judá deve lavar a sua maldade, deve se santificar ao Senhor. Mas diante desse juízo iminente, Jeremias lamenta. Ele grita ao Senhor: "Ah, meu coração, eu me contorço em dores. As paredes do meu coração se agita. Não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra." A imagem é aterrorizante para o próprio profeta que anuncia a palavra do Senhor. A destruição que o profeta contempla é semelhante ao retorno. A destruição que o profeta contempla é semelhante a uma reversão da criação. Ele olhou para a terra e ela estava sem forma e vazia. Ele olhou para os céus, eles não tinham luz. Olhou para os montes, eles tremiam. As aves haviam sumido, não havia vida na terra. O capítulo 5 novamente apresenta a razão do Senhor julgar o seu povo. Esse capítulo é iniciado mostrando que a injustiça, o pecado, ele é geral em Judá. Tanto os pobres como os ricos cometeram pecado. Por mais que saiam pela cidade em busca de alguém que pratica justiça, ninguém pode ser encontrado. O que há ali é apenas uma falsa religião, uma falsa fé no Senhor. É um povo que, por mais que seja disciplinado, não se volta a Deus, não quer aceitar a disciplina. A sequência desse texto mostra um contraste. Embora o Senhor tenha tratado com cuidado, tenha sustentado esse povo, ainda assim eles rejeitam temer ao Senhor. Eles não querem ouvir as suas palavras, e por isso ele fará com que as palavras dos profetas sejam como fogo e o povo seja como a lenha. É por meio da palavra profética que o Senhor incendiará o seu povo, que ele trará juízo a esse povo que não teme. O capítulo 6 completa essa mensagem de juízo. É apresentado o cerco a Jerusalém, as nações prontas para avançarem contra o seu povo, e o Senhor ordena a eles: aceite a disciplina a Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não a torne desolação e terra não habitada. Porém, os ouvidos de seu povo estão incircuncisos, eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, eles não gostam dela. O coração de todos eles está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Eles curam superficialmente a ferida do seu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Embora o Senhor aponte o caminho bom, onde haverá descanso para a alma, eles não querem andar nesse caminho. Embora o Senhor coloque atalaias, ordenando que fiquem atentos ao som da trombeta, eles não querem escutar. Desta forma, o capítulo se encerra com o Senhor comissionando Jeremias para ser aquele acrisolador. Jeremias é como um homem que está trabalhando para purificar os metais. Ele deve avaliar esses metais não de acordo com a sua perspectiva, com as suas opções, mas sim de acordo com a lei do rei. O Senhor colocou Jeremias para avaliar a pureza do seu povo. Esses capítulos apresentam então o juízo do Senhor. O juízo vai se intensificando ao longo do livro, se tornando cada vez mais claro em seus detalhes. A sessão iniciou com uma convocação ao arrependimento, um chamado para que o povo contemple a graça do Senhor. Porém, diante do endurecimento do coração desse povo, o Senhor então apresenta o seu juízo. Ao lamento do profeta e a realidade de que o juízo está se aproximando. A consequência desse juízo, a razão desse juízo, é a corrupção de Jerusalém. Jerusalém se corrompeu, se afastou do Senhor, está surda a sua palavra,
e por isso o Senhor trará castigo sobre eles. O cerco é representado por isso, mostra justamente que o juízo está às portas de Jerusalém, e é apresentado também a ideia de que Jeremias é como alguém que está refinando esse povo, que tem o dever de avaliá-lo na sua pureza de acordo com a lei do Senhor. O propósito em tudo isso é justamente mostrar e confrontar aquele povo diante de sua hipocrisia, do fato de rejeitarem a palavra dos profetas, de terem o coração endurecido e não se voltarem a Deus. Esses capítulos apresentam a tensão que há entre a fidelidade do Senhor, a sua bondade, a sua graça e a sua justiça, a sua ira. Deus se ira contra o pecado. Deus deve punir o pecado e, por isso, o pecado de Judá não pode passar impune. Por mais que ele ame esse povo e deseje seu arrependimento, o Senhor não pode ser negligente. É necessário que haja justiça e é isso que ele promete fazer. É isso que ele faz em Cristo. Para que pecadores como nós possam ser perdoados, era necessário que Deus exercesse a sua santa justiça. Era necessário que o nosso pecado fosse punido e foi punido na cruz de Cristo. É somente por meio da obra de Cristo que nós podemos ter o perdão dos pecados. Se Deus nos perdoasse sem que ninguém pudesse pagar por nossos pecados, ele seria injusto. Mas louvado seja o Senhor por ter enviado a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar, para que obtivéssemos perdão. E esses textos se aplicam a nós, nos chamando ao arrependimento, nos chamando a avaliarmos como tem sido o nosso proceder diante de Deus. A principal acusação contra Judá era a sua religiosidade vazia, era o fato de viverem de rituais, mas sem nunca terem um coração quebrantado, um coração que deseja o Senhor. Prova disso era a recusa que eles tinham em ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada, irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus e continuarmos com o coração endurecido e nunca experimentarmos a transformação que ela oferece, nunca obedecermos. Devemos ser ouvintes da palavra, mas acima de tudo praticantes dela. Quando não fazemos assim, Deus pode nos disciplinar, pode nos trazer ao arrependimento por meio das dores da disciplina. É assim que ele agirá com Judá. Não esperemos a disciplina. Hajamos de forma pronta a se arrepender, a buscar ao Senhor e clamar pela sua misericórdia. Mas, se viemos a ser disciplinados, que o nosso coração se arrependa e busque ao Senhor.